Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Queria bater um papinho aqui com vocês sobre uma questão que surge muito no canal, algumas perguntas, algumas pessoas que me encontram e perguntam também, por que é que eu falo de álbum de música? Álbum. Por que álbum de música? Vou dar uma explicaçãozinha aqui o mais rápido possível, para também não alongar muito o disco, mas peço a vocês que nos comentários digam, concordam comigo, discordam, tem um termo melhor para fazer essa referência, tá? Antes de tudo, como sempre, vocês já sabem aquela charopada, se inscrevam no canal e no final do vídeo, você gostar, bota um gostei, não gostou, bota um não gostei, faz parte da brincadeira. Tá? Bom, essa questão dessa terminologia que eu uso, álbum de música, o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, o álbum A Trick of the Tail, do Genesis, o Brain Salad Surgery, do Emerson Lake Palmer, tudo isso aí, tô com um chifrinho aqui. Bom, por que eu chamo de álbum? Bom, quando esse tipo de mídia surgiu no início, como é que é? O home music, ou seja, a música que você levava para ouvir em casa. Isso foi lá na época dos meus avós, ou até dos bisavós, né? Quando começou a sair aqueles discos, aquele disco preto, né? Que no início, se eu não me engano, tinha 78 rotações, que ele ficava rodando a 78 RPMs, né? Rotações por minuto, e depois baixou, na minha época já eram os discos de 33 rotações por minuto. Muito bem, paralelo a isso também, isso era chamado de quê? Disco. Todo mundo chamava de disco, o disco do fulano, o disco do Beltrano, o disco do Yes, o disco do Rick Wakeman, o disco sei lá, do Nectar, não importa, tá? E aí, depois disso daí, e nessa época, apesar que disco aí abrangia um universo um pouquinho maior, que era o long play, nunca teve um nome em português, o long play ou LP, como era mais conhecido, LP, que era o disco maior. Eu acho que a galera mais nova vai até achar pitoresco isso tudo que eu estou falando, mas a verdade é essa. Isso aqui é um LP. Olha o tamanho do bicho aqui, ó. A minha cara aqui no tamanho do bicho. Isso aqui é um LP até novo. Rick Wakeman e Yes Sonata. É um espetáculo isso aqui, gente. Muito bom mesmo. E já com a imagem aqui típica do Yes, né? Até porque ele chamou de Yes Sonata. Muito bem, então o LP surgiu dessa forma e tinha também o compacto duplo, que tinha 4 músicas, e o compacto simples, que era um disquinho pequeno com 2 músicas, uma de cada lado só. Muito bem. Então, durante muito tempo, décadas, foi o disco. Muito bem. Mas o termo álbum foi uma sofisticação, né? Até porque alguns discos eram apenas como esse aqui, um envelope papelão e o disco dentro. Isso aqui é um mais simples que existe. Bonito, mas mais simples. Depois surgiu aquele que nós também chamamos em inglês de gatefold. Gatefold é aquele álbum que abre, que é mais bonito, é mais sofisticado e tal. E aí ele perdeu o nome disco e passou a se chamar de álbum. E esse nome me parece até hoje em dia o mais apropriado. Sabemos perfeitamente que depois do disco, no final dos anos 80, início dos anos 80, surgiu o CD. O que era o CD? O Compact Disc. É o famoso disquinho, normalmente de prata, né? Que vinha naquele estojinho de plástico bem vagabundo, que eu pessoalmente detesto. Acho aquilo ali uma porcaria. E lançaram aquilo ali. Aí, você chamar de disco já não estava muito apropriado, apesar de que não deixava de ser um disco, né? Era um Compact Disc. Mas aí, para evitar a confusão, quando uma pessoa falasse do assunto, a gente usava o termo CD ou disco. O disco era o LP, o long play, a bolachona preta. Surgiu o CD. Posteriormente, já no final, lá nos anos 90, surge o DVD, que é uma evolução do CD, né? É o Digital Video Disc. E ele é o que é? Ele é do mesmo tamanho, igualzinho ao CD fisicamente, porém ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior. Ele ganhou camadas
que permitiram isso. E aí você, então, tem uma terceira modalidade para se fazer uma referência a um determinado álbum de música. E, às vezes, quando você está falando desse assunto, você não está falando especificamente daquela mídia. Ah, o The Dark Side of the Moon no LP, o The Dark Side of the Moon no CD, o The Dark Side of the Moon no DVD, porque hoje em dia você já tem, né? DVD de áudio, DVD de música. Grava-se a música num DVD. Cabe muito mais músicas ou cabe músicas com uma qualidade melhor, com mais detalhamento, com arquivos eletrônicos maiores, né? Posteriormente do DVD ainda saiu o quê? O Blu-ray. Esse então, meu amigo, tem uma capacidade de armazenamento imensa. E se você gravar aquele álbum do The Dark Side of the Moon num Blu-ray, olha a quantidade de arquivo, ou seja, de detalhamento sonoro que você é capaz de colocar ali. É uma coisa estúpida, né? É mais ou menos como a evolução da televisão. Você tinha uma transmissão de um determinado tipo, depois você passou para o Full HD, que é aquela imagem mais completa, já com 720 linhas, se não me engano. Tal. Depois surgiu o 1080 linhas, e agora já tem o 4K, aí depois já está pronto, aí já existe, né? O 8K. Quer dizer, essa evolução ela é natural. E aí, quando você quer falar genericamente de uma determinada obra musical, de uma determinada criação de uma banda, fica complicado você usar o termo disco, o termo CD, o termo DVD, o termo Blu-ray e ainda o arquivo eletrônico, que é o que hoje em dia a gente mais ouve. O que a gente mais ouve hoje em dia não é o disco do Pink Floyd, não é o CD do Pink Floyd, não é o DVD do Pink Floyd, não é o Blu-ray do Pink Floyd, é um arquivo eletrônico. E aí, como é que você vai se referir a isso? Genericamente, de uma forma assim mais ampla? Na minha opinião, o melhor termo, o termo que se consagrou como um termo mais amplo é o álbum. O álbum The Dark Side of the Moon. Né? O álbum Relayer, do Yes. Ou o álbum, não sei, Ocean, do Eloy. Tudo isso aí são álbuns. Você tem esse mesmo álbum com todos esses formatos que eu falei aqui. Ou quase todos, né? Não todos, mas quase todos. Você pode ter um álbum que tenha todos, ou The Dark Side of the Moon é um álbum, é um exemplo absolutamente perfeito. Por quê? Porque o The Dark Side of the Moon só não saiu ainda no formato rolo. Rolo ainda não saiu, mas já saiu o The Dark Side of the Moon para todos os gostos e todos os formatos possíveis. O inicial LPzão, né? Depois saiu o CD, depois saiu o DVD, agora já saiu o Blu-ray, né? E você tem à disposição no seu site de música, no Spotify, YouTube Music, Deezer, o que você quiser, você tem um arquivo digital, não é mesmo? Então, o termo que você pode falar genericamente da obra The Dark Side of the Moon, que eu estou usando como exemplo, é um exemplo apenas isso, tá, gente? Tem coisas do Genesis, tem coisas do Yes, tem coisas do Pink Floyd, tem coisas do Emerson Lake Palmer, tem coisas do Rick Wakeman, tem todo mundo aí, tá? Mas o exemplo é isso. Então, quando as pessoas me falam, por que você fala álbum de música? Álbum do tal, álbum tal do sei lá, do Triunvirar, né? Não importa. Eu uso álbum porque álbum é o termo mais amplo, mais genérico, que abrange toda esses formatos de música que você pode ouvir. Logicamente, a gente também pode dizer aqui que esses formatos que ampliaram imensamente a nossa capacidade de apreciar essas músicas extraordinárias, obras-primas mesmo, logicamente nesses arquivos cada vez mais profundos, né, com mais detalhamento sonoro, que é o caso basicamente do Blu-ray, que é, na minha opinião, a mídia definitiva, por enquanto. Tá? Por enquanto. Os arquivos digitais que estão aí disponibilizados no YouTube Music e no Spotify, eles são arquivos um pouco menores.
ou seja, eles não têm tanta qualidade sonora. Mas, por outro lado, eles estão disponíveis para todo mundo a hora que você quiser. E também a questão da transmissão via internet também causa uma perda de qualidade sonora. Então, o arquivo digital é muito bom, é muito prático, é muito simples, mas ele deixa a desejar um pouquinho em relação, principalmente, ao Blu-ray de música, um Blu-ray de áudio. Tá bom, gente? Fica esse papo aqui do canal Coisa de Colecionador e até a próxima.